Quero saudar os irmãos na graça, na paz do nosso Senhor Jesus. E quero lhes dizer desde logo que Deus tem algo maravilhoso para a sua vida. Ouviram bem? Deus tem algo especial para a sua vida. Algo que só Ele pode dar. Até porque a palavra de Deus diz que toda dádiva boa, toda dádiva perfeita, tudo aquilo que tem esse caráter de ser bom e perfeito, vem do alto, vem do Senhor. De outro lugar não pode vir. De forma que tudo aquilo que Deus tem para você, para mim, tudo aquilo que Deus tem para nós, é caracterizado por ser bom e por ser perfeito. Nós vamos meditar hoje no Salmo 16. Enquanto você abre a sua Bíblia aí no Salmo 16, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você se preocupa com o futuro? E aí? Você se preocupa com o seu futuro? Salmo 16 tem uma afirmação interessante no versículo 5. Leia aí comigo. Salmo 16, verso 5. Diz assim: Senhor, Tu és a minha porção. Cantamos isso agora mesmo. Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice. És Tu que garantes o meu futuro. Talvez a sua versão diga: és Tu que guardas o meu futuro. É essa a ideia. O Senhor protege, o Senhor guarda, o Senhor garante, o Senhor preserva o meu futuro. Se você está preocupado com o futuro, a palavra hoje é para você. Você está preocupado com o presente? Com as coisas que estão acontecendo? Pois o Salmo 16 também tem uma palavra para você. Versículo 11. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. O presente é de satisfação em Deus. Jesus afirmou, e foi lido aqui 2 vezes, aquilo que ele disse aos seus discípulos, e a outros que o ouviam naquele momento, quando ele anunciava alguns que estavam aqui nesse mundo para roubar, matar, destruir, instrumentos do inferno para desgraçar a vida das pessoas, mas ele disse: eu vim para que vocês tenham vida, e vida plena, vida abundante. Agora, assim como outros conceitos e outras ideias da Bíblia, as diversas traduções pelas quais a palavra de Deus tem passado desde a época em que ela foi escrita, às vezes desviam um pouco a nossa atenção ou esconde de nós alguns aspectos especiais. Quando fala de vida, a Bíblia emprega 2 termos diferentes para falar de vida. No Novo Testamento, quando Jesus fala a respeito de vida e vida plena, o Novo Testamento ele usa 2 palavras que são traduzidas em português por vida. Uma delas é a palavra bios. Bios, de onde vem biologia. A vida biológica, a vida no seu sentido físico. A vida nesse sentido de que o coração bate, o sangue flui, você anda, você está aqui porque você tem bios, você tem esta vida biológica. O coelho que nós deixamos em casa, pelo menos quando nós saímos de casa, ele tinha bios também. Está vivo. Mas existe uma segunda palavra e é um segundo conceito, e é esse conceito que Jesus emprega quando fala a respeito de vida, que é o termo zoe, é vida na sua essência. Enquanto bios é vida no sentido físico, zoe é vida no seu sentido amplo, no seu sentido metafísico, no seu aspecto completo. Eu vim para que vocês tenham esta vida. Na zoe, na vida de que Jesus fala, bios está embutido. Mas na bios, a outra não está embutida. De formas que vida precisa começar no doador, no criador da vida, que é o Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus proporciona vida plena. Ele quer proporcionar vida plena.
E o Salmo 16, ele descreve para nós, a partir do testemunho de um homem que experimentava esta vida plena, as suas, ou algumas das suas características. Leia comigo o Salmo 16. Protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis, em quem está todo o meu prazer. Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios nem mencionarão os seus nomes. Senhor, tu és a minha porção e o meu cálice, és tu que garantes o meu futuro. As divisas, as provisões caíram para mim em lugares agradáveis. Tenho uma bela herança. Bendirei o Senhor que me aconselha. Na escura noite o meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com ele à minha direita não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra e no íntimo exulto. Mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Se você reparou no início do Salmo, no título aí, diz assim, poema epigráfico de Davi. Na verdade, há um termo aqui, mikman, ou mikmas, é uma palavra que significa, no hebraico, cobrir. De alguma forma, aqui, talvez Davi esteja clamando ou afirmando essa cobertura de Deus sobre a sua vida. Mas também é possível que esse seja um salmo para ser declamado, para ser recitado, para ser orado silenciosamente, com a mão cobrindo a boca. Porque ele é muito íntimo, ele é muito pessoal, ele é muito personalizado. Davi revela nas suas primeiras palavras aqui, uma postura que é uma postura importante. Porque sim, Deus quer dar para você algo que só Ele pode dar, mas de alguma forma isso está relacionado com uma determinada postura. E Davi mostra aqui no primeiro versículo que ele se rende a Deus, ele se refugia no Senhor. Ele afirma que Deus é o principal da vida dele, não tenho bem nenhum além de ti. Davi está dizendo, eu volto a minha vida para Deus, eu me escondo em Deus, eu me virei para Ele, eu me rendi a Ele. Em segundo lugar, no versículo 3, Davi diz quem são as suas companhias. Eu não, quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis, eles é que são especiais, é neles que está todo o meu prazer. As suas companhias prediletas, prioritárias, as suas companhias diárias eram aqueles que, como ele, criam e voltavam-se para Deus. As suas companhias, elas não eram companhias que iam influenciar a sua vida em outra direção. Pelo contrário, eram aquelas companhias, aqueles amigos, aqueles companheiros que haveriam de estimulá-lo na direção do Senhor. E no versículo 4, ele fala que ele não participa de nada que seja contrário à vontade de Deus. Ele não se mistura. Ele não se mistura. Ele nem cita o nome. Ele não participa daqueles sacrifícios que são profanações da santidade e da vontade de Deus. Essa postura de alguém que se volta para Deus, de alguém que se cerca daqueles que são de Deus e que rejeita tudo aquilo que não é de Deus, é importante. Agora, por conta desta sua postura, ele reconhece que Deus vai conduzi-lo na direção de uma vida plena. E a vida plena que Deus tem, ela não é para qualquer um. Todos nós nascemos com bios.
mas apenas aqueles que voltam-se para Deus descobrem o valor da Zoé, da vida abundante. E esta vida plena, ela tem aqueles aspectos que só Deus pode proporcionar. São 4 características que Davi percebeu na sua vida. 4 qualidades, 4 bênçãos que ele usufruiu ao longo da sua vida. A primeira delas está no versículo 6, quando Davi diz assim: as divisas caíram para mim em lugares agradáveis, tenho uma bela herança. Deus proporciona aos seus uma provisão aprazível. Aprazível. Lugares agradáveis. Uma herança que é bela, que traz satisfação. Nós dividimos as pessoas entre aqueles que têm e aqueles que não têm. Nós olhamos para as pessoas e as dividimos entre aqueles que têm mais e aqueles que têm menos. Nós dividimos de forma visual. Deus divide entre aqueles que são gratos e aqueles que não são. E Davi mostra aqui na sua reação, na sua resposta, aquilo que Deus lhe estava dando. Davi demonstra gratidão, prazer, satisfação naquilo que Deus estava lhe dando. Davi não era um camarada pobre, muito pelo contrário. Davi não era uma pessoa desconhecida, muito pelo contrário. Mas o seu prazer não estava nestas coisas, estava naquilo que Deus estava lhe dando. Tiago, o meio-irmão de Jesus, que escreve talvez a primeira carta do Novo Testamento, Tiago diz que os pobres, alguém que é pobre, um irmão que é pobre, esse é digno de honra. Já o rico, ele deve se gloriar na sua insignificância. É o contrário daquilo que nós fazemos. Deus olha para as pessoas de uma forma distinta da forma como nós olhamos. Os que são gratos e aqueles que não são. As dádivas de Deus, elas são sempre boas, são sempre perfeitas, portanto, não importa o tamanho da sua herança. Não importa muito em que lugar, de que forma as divisas, os seus limites estão estabelecidos. Se vem de Deus, seja grato. O que Deus dá para nós é agradável. Adoniran Barbosa, sambista aí de São Paulo, ele, num dos seus versos, ele disse: Deus manda o frio conforme o cobertor. E sabe, tem um aspecto interessante. Eu prefiro pensar que Deus dá o cobertor conforme o frio. Mas, enfim, eu conheço muitas pessoas pobres que são extremamente gratas, contentes, satisfeitas. Satisfeitas. Eu também conheço pessoas de posses que vivem atormentadas, preocupadas. A questão é como você enxerga aquilo que Deus tem te dado. Como você recebe aquilo que Deus tem para você. Lembra da história dos 2 meninos, 2 garotos? Um era otimista, outro era pessimista. E aí, numa certa época, os 2 ganharam, cada um ganhou o seu presente. O menino que era pessimista, ele ganhou uma bicicleta. Aí, quando ele viu aquela bicicleta reluzente na porta do seu quarto, ele olhou para aquela bicicleta e disse: puxa, que droga! Agora eu vou ter que aprender a andar de bicicleta, eu vou ralar o joelho, eu vou cair, ainda vou acabar roubando a minha bicicleta, que droga que eu ganhei uma bicicleta! Já o pessimista, ele ganhou uma lata com esterco de cavalo. Ele olhou aquilo, o otimista, ele olhou aquilo e disse: gente, ganhei um cavalo, alguém viu ele por aí? Tem muito crente que é como aquele pessimista. Que droga que Deus me deu. Esse emprego, essa família, esse salário, essa igreja. Nós temos que ser gratos por aquilo que Deus nos tem dado. Sabe, Davi, a gente perde de vista o que foi de fato a vida de Davi. É um dos nossos heróis bíblicos, né? Davi é aquele indivíduo que nós gostamos de admirar pela sua valentia, pelas suas poesias, que são os salmos. Mas, gente,
Davi viveu anos debaixo de um tremendo sofrimento. Quando Samuel despejou aquele azeite na cabeça de Davi e ungiu como rei, ele podia pensar, um trono, se prepare que eu estou indo aí. Nada. Perseguição, ameaça de morte, perdeu seu amigo, perdeu a esposa, perdeu sua família, perdeu tudo. E durante um tempo que pode ter durado 14 a 15 anos, Davi se esconde, Davi foge, Davi está longe do trono. Ele se encontra sozinho. 1 Samuel capítulo 22, Davi está sozinho numa caverna. E o Salmo 142 narra que ele grita naquela caverna onde ele está escondido. Deus, a única coisa que me resta é o Senhor. Exatamente o que ele diz aqui no Salmo 16. Mas, quando ele olha para aquilo que Deus tinha lhe dado e estava lhe dando, ele diz, as minhas divisas caíram em lugares agradáveis, eu tenho uma bela herança. Ele está vivendo o presente, sabendo que o seu futuro está guardado pelo Senhor. Primeira marca de uma vida plena que Deus concede, Zoé, vida e abundância, é uma provisão aprazível. O autor do livro dos Provérbios, lá no capítulo 30, ele diz assim, Senhor, eu não quero ser nem rico nem pobre. Me dá o suficiente. Porque se eu for rico, eu vou acabar esquecendo do Senhor. E se eu for pobre demais, eu vou acabar blasfemando contra o Senhor. Senhor, nós tínhamos que ter essa perspectiva. Deus, Ele nos dá exatamente aquilo que nós precisamos. E a provisão de Deus, porque Deus, tudo que vem dEle é bom e perfeito, a provisão de Deus, ela deve ser para nós aprazível, motivo de prazer. Para que tenhamos prazer nele, não nas coisas que ele dá. A segunda marca de uma vida plena, caracterizada ou testemunhada aqui por Davi, está no versículo 7. Bendirei o Senhor que me aconselha, na escura noite o meu coração me ensina, uma direção que é infalível, não é como os GPS que a gente tem, nem aí esses de celular, né? O Waze que de repente coloca a gente dentro de uma favela, ou dentro de um caminho tortuoso, não. A direção de Deus, ela é uma direção correta, ela é uma direção reta, ela é infalível. Em Deus, presta atenção, meu jovem, minha jovem, em Deus existe uma sabedoria que não será encontrada na USP, nem em Harvard. Existe em Deus uma sabedoria que é o Criador orientando a sua criatura, que é o Pai ensinando o Filho. E o Pai, ele não vai, em tese, ele não vai ensinar o Filho o caminho errado. Ele vai ensinar o caminho certo, o melhor caminho. A palavra de Deus é essa direção segura que nós precisamos. Está no Salmo 16, abre aí para o Salmo 19, leia comigo os versículos 7 e 8 do Salmo 19, que fala a respeito dessa sabedoria, fala a respeito desta palavra de Deus. A lei do Senhor é perfeita, perfeita, e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos, dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos, trazem luz aos olhos. Olha, logicamente que esta direção infalível do Senhor, esta direção sábia que o Senhor quer dar e oferece àqueles que se voltam para Ele, isso está ligado a essa operação conjunta da palavra mais o Espírito Santo. Eu e você, nós temos a palavra, nós temos o cânon. Nós, quando nos voltamos a Cristo, nós recebemos o Espírito Santo. E nós ainda temos o privilégio da igreja, em que a palavra diz que é a habitação do Espírito Santo, onde o Espírito ministra,
como Ele está nos ministrando hoje à noite, através da sua palavra. É assim que nós obtemos esta sabedoria. E sabe por que isso é importante? Porque Davi diz aqui, na escura noite, o meu coração me ensina. Noites escuras são inevitáveis na nossa vida. Noites escuras vão acontecer. Não se trata de saber se vai acontecer. Vai acontecer. E nas noites escuras, e você sabe que quando está escuro, nós tendemos a perder o rumo. O rumo nos é dado pelo coração cheio da palavra de Deus. O coração agora ensina. Esta é a direção infalível que o Senhor oferece para que nesta noite escura nós não tropecemos, nós não nos desviemos, nós não retrocedamos. É infalível o caminho que Ele está apontando. Quando você tem que ir ao banheiro à noite, e nós, que já passamos de uma certa idade, com certeza temos que ir, certo? Quando você está em casa, você já conhece o caminho. Você está no seu quarto, sabe, né? Você vai de olho fechado, você chega lá. Mas quando você não está na sua casa, quando você está em outro lugar, é um negócio mais complicado. Ainda bem que agora os celulares têm luzinha, tem lanterninha, tem várias ajudas. O escuro, a ideia aqui de escuridão é essa. Quando você perde as suas referências, eu preciso ter um coração firmado na palavra de Deus. Eu preciso ter essa sabedoria que vem do alto, que é infalível. A palavra de Deus, ela revigora a alma, ela dá luz. Ela dá luz. Então está tudo escuro, eu perdi as minhas referências, eu não sei me localizar muito bem, mas o Senhor, porque ministrou na minha vida pelo Espírito Santo, Ele me encaminha do jeito certo. Sabe que eu penso e estranho muitos crentes que desprezam a instrução da palavra de Deus. E se você é um desses cristãos que tem perdido a oportunidade, como já foi falado aqui hoje à noite, de se instruir na palavra de Deus nos domingos de manhã, quando nós nos reunimos para estudar a palavra, saiba que você está correndo risco de perder a direção, porque a noite escura vem. Ele assusta a quantidade de cristãos que precisam de aconselhamento e orientação, porque não tem, não buscam, não conhecem a palavra de Deus. Mas a vida plena, a satisfação de uma vida plena, ela envolve também esta direção que só Deus pode dar. Que só Deus pode dar. E Ele oferece isso na sua palavra. Terceira característica de uma vida plena é uma proteção inabalável da parte do Senhor. Versículo 8. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com Ele à minha direita, não serei abalado. Leu aí? Deixa eu perguntar para você. O que você enfrentaria se você tivesse certeza que Deus estava do seu lado? Ou o que você deixaria de enfrentar se você tivesse certeza que Deus estava do seu lado? Muda a pergunta. Do que você está com medo? Por que você está com medo? Medo do quê? Do futuro? Ele garante o futuro, Ele guarda o futuro, Ele protege o seu futuro. O futuro está nas mãos dEle. Você está com medo do quê? Daquele problema? Está com medo do tratamento que você vai ter que passar? Você está com medo daquilo que vão dizer se você se voltar para Deus e andar e escolher agora os notáveis, os santos, como sua companhia? Tem medo do que eles vão dizer? Só vão falar de qualquer maneira. A biografia de Davi, ela é uma biografia que está recheada de inimigos, de lutas terríveis para salvar a própria vida.
Não só para salvar a sua nação, mas para salvar o próprio couro. A biografia de Davi é uma biografia de lutas contínuas. Lutou com os filisteus. Era um povinho que era uma pedra no sapato de Israel. Eles eram cruéis, eles eram violentos. Muitas vezes eles eram mais fortes. Davi lutou e Davi venceu os filisteus a tal ponto que a torcida organizada lá cantava: Saul matou as suas dezenas, mas Davi matou os seus milhares. E festejavam as conquistas de Davi. Lutou com Golias. Um garotão, um adolescente, um jovem, lutando com aquele gigantão de 2 metros e mais ou menos 2,70 metros de altura. E venceu. Davi lutou com Saul, que jogava as lanças dentro do palácio para atingi-lo, para destruí-lo. Davi venceu. Até o seu filho Absalão se voltou contra ele e proporcionou um golpe de Estado para tirá-lo do trono, e tirou momentaneamente do trono. Essas eram as lutas, mas a luta principal, as mais difíceis, sempre foram aquelas lutas do coração. Mas Davi sabia que Deus era o seu braço direito. É isso que ele diz aqui. O Senhor está sempre à minha direita. Ele é meu braço direito. Eu penso que aqui se estabelece a diferença entre um crente seguro e um crente inseguro. A questão não é ter problemas ou não. A questão é estar sozinho ou estar na companhia do Senhor, na presença dele. Essa é a verdadeira questão. O mundo, queridos, o mundo é um lugar perigoso. O mundo é um lugar perigoso. E cada vez mais o mundo está perigoso. Essa semana começou a circular, está sendo divulgada as pesquisas ou os resultados, as informações que vêm da missão Portas Abertas a respeito da perseguição dos cristãos no mundo. E o número de cristãos que hoje estão sendo perseguidos no mundo é enorme. Sim, o mundo é um lugar perigoso. Nós não podemos contar com a ajuda, muitas vezes, das pessoas, mas definitivamente nós não podemos andar sozinhos. Eu preciso buscar ter o Senhor, ter a convicção, ter a certeza de que o Senhor está à minha direita. Porque as noites escuras virão e me dá direção. Porque as lutas vão acontecer e eu preciso dele. Porque tem lutas que eu não posso lutar. A luta pertence ao Senhor. A luta pertence ao Senhor. Agora vamos fazer uma parada aqui no Salmo 16, que talvez nesse momento que eu estou falando isso, passe aí pela sua cabeça aquela pergunta, aquela inquietação, aquela dúvida. O pastor fala aí, e o sofrimento? Tanta gente sofrendo. Tem sofrimentos que são mais fortes, tem outros que são menos fortes, são mais fracos. Tem sofrimentos que são suportáveis, mas tem aqueles que são insuportáveis. Tem sofrimentos justificáveis, a gente conhece a causa, a gente identifica as razões, mas tem aqueles que são injustificáveis. Eu desconheço e não tenho condições de saber por que essas coisas acontecem. Existem aquelas dores que passam, mas tem aquelas dores que nunca passam. A questão é, eu avalio a pessoa de Deus e o caráter de Deus a partir do meu sofrimento, ou da forma como eu me sinto, ou eu avalio o sofrimento a partir daquilo que eu conheço de Deus. Não tem via, não tem meio termo aqui, não tem uma terceira via. Ou eu olho para Deus e digo, Deus diz que é poderoso, mas não é não. Deus diz que é amor, mas não é não. Olha aí o que está acontecendo. Eu avalio Deus a partir da minha perspectiva do sofrimento e do que está acontecendo, ou eu avalio o sofrimento e a situação que eu estou enfrentando, ou que eu estou percebendo a partir daquilo que eu conheço de Deus. Caso 1. Família saiu de férias, foram visitar parentes longe, moram em Campinas, mas foram lá para o estado de Goiás, e agora estão voltando, e uma motorista bêbada abandou o carro na estrada, e dos 4 da família, 3 morrem à beira da estrada. E aí? Caso 2.
Eu não sei se esse caso é real ou hipotético, mas um cristão está num avião que é atingido por 2 mísseis e vem ao chão. Ou aquele cristão que presta serviços para uma grande empresa nacional e está trabalhando próximo lá da barragem Brumadinho, há um ano atrás, e está almoçando 12:30, quando rompe a barragem, ele não tem tempo de safar-se da vida. E aí? Eu avalio o sofrimento, eu avalio a dor, eu avalio a perda e julgo Deus a partir disso, ou eu entendo isso a partir do caráter de Deus? Onde fica o amor de Deus? Onde fica a vida plena de que nós estamos falando hoje? Se eu avaliar o sofrimento a partir da perspectiva de Deus, tudo que vem de Deus é bom e perfeito. E tudo aquilo que vem de Deus tem um propósito. Podemos conhecer ou não esse propósito, mas existe uma razão maior, que é a glória dele. Não o nosso bem-estar. Não a nossa justiça própria. É a glória dele. Ou eu digo, Deus é fraco. Se eu julgo Deus a partir do sofrimento, e digo que Deus é menos do que de fato ele é, a morte de Cristo não faz sentido nenhum. Porque foi sofrimento do Pai. Ou você acha que não? Ver o seu filho carregando o seu pecado, o meu pecado, os nossos pecados lá naquela cruz. Impassível. Ao Senhor agradou morrê-lo. O amor de Deus é real. O amor de Deus é palpável. O amor de Deus está declarado e revelado em Cristo. Por você, por mim. Logo, circunstâncias inexplicáveis ou injustificáveis precisam ser submetidas ao critério de que Deus está no controle de todas as coisas. Lembra disso, quando algo é inexplicável, aparentemente injustificável, creia que Deus é bom e é perfeito em tudo aquilo que Ele faz. Não se abale. Um dia, talvez nós vejamos o quadro completo. E então estas coisas, elas vão fazer um mínimo de sentido para nós. Ainda que, como diz a Bíblia, os planos, os pensamentos e os atos de Deus, eles são insondáveis para a mente humana. Sim, a proteção de Deus, ela faz com que eu permaneça inabalado diante de fatos que eu não entendo. E de situações que eu até posso não concordar. Mas olha o que diz Davi. Como ele à minha direita, não serei abalado. Existe sofrimento, sim. E alguns, você foi chamado para sofrer, porque aprove a Deus. E de alguma forma, isso visa redundar em glória para Deus. Mesmo quando nós não entendemos. Inabalável. Uma vida plena. A vida zoe, aquela que Deus quer ter para você e para mim, para todos aqueles que se voltam para Ele, envolve isso, uma provisão infalível, não falha nunca. Uma direção, aliás, uma provisão aprazível, traz prazer, satisfação, uma direção que é infalível, não conduz para o lado errado, uma proteção que é inabalável, e em quarto lugar, uma satisfação interminável. Versículos 9 até o versículo 11. Por isso, por conta destas coisas todas, diz Davi, o meu coração se alegra e no íntimo eu exulto. Aí ele agora vai fazer uma citação que nós aplicamos diretamente a Jesus Cristo, é uma palavra aqui profética, declarada nesse salmo. Mesmo meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. É claro que Jesus Cristo é a realização perfeita deste versículo aqui.
Ele não ficou no túmulo e o seu corpo não deteriorou. Ele foi ressuscitado pelo poder de Deus ao terceiro dia. Ele sai intacto, ele sai vivo do sepulcro. Mas lembra que Jesus Cristo é a garantia, ele é o aras, ele é o recibo, ele é a afirmação, a declaração da nossa própria ressurreição. O apóstolo Paulo diz isso em 1 Coríntios capítulo 15, ele é a primícia dos que dormem. Se a ressurreição de Cristo, ela se resume apenas a esta vida, então nós somos infelizes, nós somos dignos de compaixão, mas é a garantia da nossa própria ressurreição, de formas que Davi, ele declara algo que se aplicava a ele. Ele cria, de alguma forma, ele cria na sua ressurreição, ele cria na vida após a morte. E eu e você podemos crer nisso. Por isso meu coração se alegra, no íntimo eu exulto, porque eu tenho certeza disso. Ele disse no versículo 5, meu futuro está garantido. E no versículo 11, tu me farás conhecer a vereda da vida. A vereda da vida. A alegria plena da tua presença. Eterno prazer à sua direita. A provisão, a direção, a proteção de Deus devem produzir alegria que independe das circunstâncias. A alegria de que existe uma ressurreição garantida. Davi diz isso, ele rendeu-se a Deus, ele anda com aqueles que são de Deus, ele rejeita coisas e pessoas que são contrárias a Deus, ele pode dizer que a sua alegria é plena. E que o seu prazer em Deus é um prazer eterno, constante, permanente. Jesus prometeu isso. Jesus prometeu exatamente isso. Que ele tinha para nós uma alegria que ninguém podia tirar. Uma alegria permanente, que ninguém podia roubar de nós. Sendo assim, a vida plena que Deus oferece, ela é uma vida de satisfação. Não é porque você tem tudo que você acha que precisa, mas porque tem tudo aquilo que Deus tem dado para você. Você se contenta com menos do que isso? Você se contenta com menos do que a satisfação de uma vida plena? Neste caso, eu sugiro que você avalie sua vida à luz dos versículos 1 até 4. Você já se rendeu a Deus? Você já voltou-se para Ele? Você já disse, o Senhor é o meu refúgio, não tem bem maior do que o Senhor? Você já deu esse passo? Isso é um passo necessário. Absolutamente necessário. É uma entrega incondicional ao Senhor. Não se trata de fazer promessa. Se o Senhor me der, aí eu vou. Não. É uma entrega incondicional. Você já deu esse passo? Começa aí. Em segundo lugar, quais têm sido as suas companhias? Talvez eu deva perguntar assim, quem são os seus referenciais de vida? Em quem você mira para a sua vida? Quem são as pessoas nas quais você tem prazer? São os notáveis, aqueles que seguem a Deus, aqueles que são fiéis a Deus, ou... E qual é o seu nível de lealdade ao Senhor? Sua lealdade, ela é uma lealdade ocasional? Ou ela é plena a ponto de você romper com qualquer forma de mal? Em obediência à palavra. Mesmo que, para obedecer à palavra, você venha a sofrer. Seu braço direito está ali. E ele vai ajudar você a passar pelo sofrimento. Do tamanho que for o seu sofrimento. Ele vai ser o seu refúgio. Ele vai ser o seu consolo. Ele vai ser a sua alegria em meio ao sofrimento. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida. Vida e vivem plenamente. Davi viveu, a vida dele foi uma enorme aventura. Cheia de ameaças. Cheia de perigos, mas uma enorme aventura. E quando ele declama este salmo, ele fala a respeito das características de uma vida plena. É uma vida que tem provisão,
é uma vida que tem direção, é uma vida que tem proteção, é uma vida que tem satisfação. Não se contente com menos do que isso. Vamos orar. Nós nos alegramos em Ti, Senhor, porque há coisas que só o Senhor pode dar. Não vamos achar isso no mundo, não vamos achar isso nas pessoas, não vamos encontrar e descobrir isso no dinheiro, no sucesso. Estas coisas, elas fluem do Teu trono de graça, elas fluem da Tua mão bondosa, Senhor. Elas são concedidas abundantemente àqueles que se voltam para Ti. Agora, há momentos, talvez hoje seja um desses momentos, em que alguns que aqui estão têm suas dúvidas ardendo no seu coração, têm questionamentos diante do Senhor. Talvez alguém esteja mesmo pensando em desistir dessa caminhada. Mas como é o Teu Espírito Santo que revela, que esclarece a Tua palavra, eu peço que muito mais do que as minhas aqui que foram pronunciadas, seja o Espírito Santo a esclarecer a Tua palavra, Senhor. E a nos estimular àquela postura, aquela atitude que nos leva sempre para perto do Senhor, independente das circunstâncias, para que encontremos em Ti a verdadeira satisfação de uma vida plena. Assim nós pedimos e oramos. Em nome de Jesus. Amém.